já estamos de volta ao vivo com a Manhã da Piedade. Gente, olha só, nós falamos no último bloco, hoje é Dia Nacional da Conscientização quanto ao consumo excessivo do álcool. E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países que mais consomem bebidas alcoólicas da América Latina. Pois é, isso mesmo, viu? E muitas vezes, no início, a relação com a bebida ela é vista como algo comum, né? Que já faz parte da rotina. E ainda segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a ingestão de bebidas alcoólicas mata mais de 3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Gente, além disso, causa também inúmeras doenças, viu? Como cirrose hepática, câncer, trombose, né? Provoca até demência, entre tantas outras. Bom, e sobre este tema, nós vamos conversar agora aqui no programa com a médica clínica geral, a Regina Mendonça. Doutora Regina, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Manhã da Piedade. Bom dia. Então, alcoolismo. Quando a gente fala de alcoolismo, às vezes passa aquela sensação que é algo que está tão distante, né? Mas ainda é um problema que atinge muitas famílias brasileiras, né? Atinge muito. O brasileiro ele tem um costume de beber quase que diariamente, muitos deles. Varia um pouco a quantidade e o tipo de bebida, dependendo de faixa etária, dependendo de classe social, questão de valores e tudo. Então, isso varia, sim, um pouquinho, mas o consumo do brasileiro, ele ainda é muito alto. A gente sabe que tem uma cultura, né, de falar, eu bebo socialmente, né, entre os brasileiros. Agora, o que leva as pessoas a perderem o controle e consumirem exageradamente o álcool, doutora? Muita gente começa a beber com essa desculpa de ser social, de beber junto com os amigos e com isso vai aumentando a quantidade, vai aumentando a ingesta e o corpo vai meio que acostumando com essa dosagem de álcool e as pessoas começam a achar que isso, eu dou conta, eu tenho resistência, eu estou acostumado e quando a família percebe, quando os amigos percebem, isso já está fora do controle, já está numa quantidade onde já virou vício, onde já tem uma dependência importante e que começa a trazer grandes repercussões. E aí já passou daquele controle inicial do famoso beber socialmente. Agora, quais são os indícios, doutora? Qual o sintoma assim, que as pessoas, os familiares, os amigos devem ficar atentos que está passando do limite? A pessoa já não está bebendo só socialmente mais. O principal deles é quando a gente vê que a pessoa ela tem uma dependência de bebidas alcoólicas, seja ela com baixo teor de álcool, seja ela com alto teor de álcool, mas que ele precisa fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez. Ele não consegue fazer suas atividades, ele não consegue ter um dia a dia normal, ter um dia a dia com sua família, se não tiver um consumo e a ingesta de alguma bebida alcoólica. Não importa a quantidade? Inicialmente, a gente tem como parâmetro que o abuso de álcool é a partir de 7 doses, 8 doses semanais, o que daria mais ou menos uma dose de drink de bebidas com teor alcoólico mais alto diariamente. Que aí seria as caipirinhas, as caipivódicas, a vodka e a cachaça são muito consumidas, o uísque é muito consumido, eles têm uma dose alcoólica muito alta. Então, seria uma dose dessas bebidas que a gente chama mais fortes, dos destilados, diariamente. E no caso da cerveja, que o brasileiro também gosta muito e tem o hábito de beber, doutora? Nós moramos num país com clima muito quente, então muita gente bebe a cerveja gelada justamente com a desculpa do clima e do dia a dia mesmo. O teor alcoólico da cerveja ele é menor e por isso muita gente consome mais a cerveja maior, né? Numa quantidade maior com essa desculpa mesmo. Mas eles não se para nenhuma latinha, nenhuma garrafa, se bebe muito, principalmente nos fins de semana, quando não tem horário para levantar no dia seguinte, acaba sendo uma desculpa e se extrapola muito, se bebe além da conta e com o passar do tempo acaba trazendo consequências graves. Agora, como que um familiar, um amigo, né, uma pessoa que está mais em contato com essa pessoa que está começando a exceder ou já está excedendo há um tempo no consumo de álcool, pode ajudar essa pessoa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é conversar.
a conversa, o diálogo, ela é sempre o primeiro passo para poder mostrar para essa pessoa que ela está entrando num caminho que precisa de ajuda. E, a partir daí, procurar orientação médica, orientação psicológica e fazer, para poder fazer o acompanhamento e tentar com medicação, com atividades, com que a gente possa reduzir essa dependência da quantidade de álcool que a pessoa está precisando ingerir todos os dias. Uhum. Então, o tipo de tratamento vai depender do perfil da pessoa, é isso, Sim, doutora? Cada caso é um tipo de tratamento. É um tipo de tratamento. Existem perfis que a gente consegue apenas com atividades físicas ou então com atividades em grupo, sim, em que a pessoa, ao invés de ter a vontade de ingerir álcool, ela faça uma outra atividade e que isso dê a mesma sensação de prazer, a mesma sensação de bem-estar que a pessoa procura na bebida alcoólica. Então, a gente tem que tentar dar fazer esse contorno mesmo para que a pessoa afaste e passe a ligar o bem-estar a outras coisas. E geralmente a pessoa, ela aceita que ela está extrapolando os limites no início, quando um familiar vai conversar, ou ela acha que é normal, que ela é capaz de beber? No início é muito difícil mesmo. A maioria dos casos, no início, eu bebo socialmente. Mas aí, com o tempo, você começa a mostrar, começa a conversar, a família, os amigos, as pessoas mais próximas, aí a pessoa começa a aceitar que ela realmente precisa de ajuda, e aí procuram muito clínicos, procuram muito psicólogos, às vezes até psiquiatras, pedindo ajuda para poder parar de beber. O porquê desse medo de aceitar ajuda? Porque ainda há um preconceito em torno deste assunto, doutora? Na verdade, o medo de pedir ajuda, eu acho que não seja só ligado ao álcool mesmo, não. A gente vive numa sociedade em que as pessoas, elas ainda têm muito medo de terem qualquer tipo de problema e que demandem ajuda e presença das outras pessoas. Mostrar qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de defeito, exatamente. E o álcool é um deles. Então o problema todo está aí, né? Em mostrar essa fragilidade para a sociedade. Isso. Agora eu queria que a senhora falasse das doenças que podem ser consequência aí do alcoolismo dessas pessoas. Quais as doenças podem surgir na vida da pessoa? Pode surgir N tipos de doença. A mais comum, a mais conhecida é a cirrose. A cirrose. O álcool, ele causa uma inflamação no fígado, nas células hepáticas e, como consequência, elas perdem uma boa parte de suas funções. E como consequência, inclusive, disso, nós temos grandes distúrbios que podem levar a demências, podem predispor a tromboses, AVCs, e que isso vai levando a um colapso geral mesmo. A gente pode chegar a ter uma falência múltipla de vários sistemas, de vários órgãos, como consequência de ingestão excessiva de álcool, que com a diminuição da função hepática, a gente acaba tendo desequilíbrio das outras funções. O fígado tem uma importância muito grande no organismo. O fígado é um órgão que a gente precisa dele trabalhando muito bem para que ele possa manter o restante do organismo funcionando de forma adequada. O desequilíbrio a partir dele faz com que nós tenhamos grandes repercussões no restante do organismo. Isso é a longo prazo, doutor, ou depende de cada paciente? Depende da quantidade, depende da resposta individual, porque varia de uma pessoa para outra, e depende do qual o tipo de bebida que está sendo ingerido também. Agora, essas pessoas que conseguem, ou dizem que conseguem manter o foco, beber só socialmente mesmo, elas podem também desenvolver algum problema de saúde no futuro por causa dessa pequena quantidade de bebida? Na pequena quantidade, o fígado tem a capacidade de digerir esse álcool. Nós não absorvemos 100% do álcool ingerido, então ele tem essa capacidade de regenerar e de se organizar para digerir e para metabolizar todo o álcool ingerido. O importante da gente pensar é que o álcool não agride o fígado de forma solitária, dependendo das coisas que se ingere, medicações, drogas, outras coisas, outras substâncias, acabam também agredindo o fígado, e num somatório nós podemos ter grandes consequências e repercussões no organismo dessa pessoa. Pode afetar a memória das pessoas também no decorrer da vida? Pode sim.
justamente nessa cascata do colapso em cima dessa agressão, principalmente das células hepáticas, ela pode vir a desenvolver demência, perda de memória, principalmente com um uso mais prolongado. Isso não é muito na fase inicial, não. Agora, aqueles pais, aqueles responsáveis por crianças, adolescentes que têm o hábito de consumir álcool ali na presença dessas pessoas menores de idade, né? Isso é um incentivo para que se tornem futuras pessoas que queiram beber bebida alcoólica? Sim. Os pais, os responsáveis, padrinhos, avós, tios, a estrutura de família e de amigos, ela é importante. As crianças e adolescentes, elas têm em pais e em familiares aquele espelho para o crescimento. E exemplo, né? E exemplo, exatamente. E a partir daí, ele vai ver a mãe, o pai bebendo e achando bom e aquilo sendo uma coisa normal, ele com o tempo também vai passar a fazer aquilo como uma coisa normal de dia a dia que não faz mal. Tá certo. Doutora Regina, muito obrigada por ter vindo hoje no nosso programa, viu? Bom trabalho. Muito obrigada. Bom dia para você. Olha só, você que está em casa nos acompanhando nesta manhã, queremos ouvir você, viu? Pois é, como que você pode participar? É muito simples, você pode mandar sugestões de temas, comentários, pode esclarecer dúvidas, enfim, o que vale é a sua participação conosco. Então, você vai enviar aqui para o programa, né, uma mensagem. O nosso WhatsApp aparece aí para você, é o 99642-8473, 99642-8473. E agora nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já no próximo bloco. Vamos falar sobre a importância de fazer exames preventivos, também conhecidos como check-ups, daqui a pouquinho.